Bom dia a todos, um bom domingo. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, é uma alegria muito grande estar aqui com o Felipe, vai estar ministrando o nosso estudo nessa manhã. Estaremos estudando aqui os livros de primeiro e segundo livros do profeta Samuel. Eu espero que você deguste em casa dessa aula que o Felipe trará para nós. Vamos orar pela vida do Felipe? Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Deus, que ele receba, ó Pai, a unção do teu Espírito, Deus, para trazer aos nossos corações os teus ensinamentos. Que possamos aprender nesta manhã, ó Deus, as tuas verdades e nos ajustarmos à tua vontade, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos do Antigo Testamento, esses panoramas bíblicos. Estamos ainda nos livros históricos e hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido, ou pelo menos conhecido da grande maioria. Nós vamos ver aqui, hoje nós vamos falar dele, Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. As crianças sabem isso aí de cor, e os adultos? Hoje nós vamos ter uma pequena visão dentro do estudo desse panorama dos dois livros, dos dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Nós vamos fazer esse acompanhamento todo desses dois livros. Para termos uma introdução, esse início de introdução, nós vamos ter essa imagem aqui. Os irmãos sabem o que é isso daí? São imagens de raio-x, exatamente. Nós vamos ver do lado de lá costelas, dá para ver o coração aí. Do lado de cá nós temos uma mão, né? Aparentemente nada quebrado, um raio-x normal. Mas isso é o que os médicos veem através de uma máquina. Usando a máquina de raio-x ou através do exame de eletromagnetismo, né? Conseguem ver essas imagens. Mas ao olho nu, os irmãos conseguem enxergar os meus ossos da minha mão? Acho que não, né? A gente consegue ver até onde os nossos olhos enxergam. Para ir além, precisamos usar algumas máquinas, certo? Só que com Deus isso é diferente. Deus ele vai enxergar o nosso íntimo, ele vai enxergar o íntimo do nosso coração sem necessidade de nenhuma máquina, sem necessidade de nenhum equipamento. E nessa manhã nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre isso, essa introdução do livro de Samuel. Vamos ler lá em 1 Samuel 16, 7. Volta aqui para mim. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Então, o Senhor ele vai dar essa instrução a Samuel. O Senhor ele enxerga além do que a gente consegue ver, além do que Samuel estava enxergando ali, ele enxerga o íntimo do nosso coração. E para continuar a nossa introdução, Samuel ele é uma das figuras mais notáveis aí do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, juiz e teve a tarefa de ungir 2 reis. Nós vamos ver mais à frente um pouco sobre a história desses 2 reis que Samuel tem a obrigação de ungir ali como rei de Israel. O livro que leva o seu nome é igualmente importante. Nós vamos ver aqui a história da monarquia dentro da história de Israel. Nós vamos compreender que agora, né, nós vimos essas tribos saíram da terra do Egito, elas foram constituídas ali em nação, a nação de Israel, e agora nós vamos ter além desse ajuntamento de tribos, nós vamos começar a ver a criação de um reino propriamente dito. Nós vamos ter outra palavra aqui, ó. Os irmãos sabem o que significa essa palavra aí? Teocracia. O que significa o termo teocracia? Vou dar um tempo aí para ver se
Alguém tem alguma dica? Nós temos palavras gregas aqui, teocracia. Vamos ver o que significa esse termo, teocracia? Teocracia, ele é um termo de origem grega que significa governo divino, onde o representante, ou seja, o profeta, ele mostrava ao povo os desejos de Deus. Então, nós temos aqui uma teocracia. Só que agora, através do livro aqui do profeta Samuel, nós vamos introduzir uma monarquia. E aí vem a segunda pergunta. Os irmãos sabem qual é a diferença entre teocracia e monarquia? Nós vamos entender agora, no decorrer do livro, o que seria uma monarquia e qual é essa diferença entre a teocracia que existia nas tribos de Israel e agora, com o pedido de um rei, se torna uma monarquia e como isso vai ter uma interação no contexto do livro aí de 1 Samuel. Tendo uma visão panorâmica do livro, nós vamos ter aqui o autor, Samuel, a data 1100, 970 a.C. O alvo do livro é mostrar essa transição da teocracia para a monarquia. O versículo-chave, 1 Samuel 15, 22. Como eu disse, nós vamos estudar o panorama dos dois livros, né? E 2 Samuel 7, 16. Vamos ler essas duas passagens? 1 Samuel 15, 22. É só voltar um pouquinho, a gente já está aberto lá no 16. A palavra do Senhor diz assim, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então esse é o versículo-chave de 1 Samuel 15, 22. Vamos lá para 2 Samuel agora? Vamos folhear um pouquinho. 2 Samuel, de acordo com a referência ali, 7,16. Diz assim, ó. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, esses são os dois versículos chaves desses dois livros aí de Samuel. E a palavra-chave em 1 Samuel é transição, teocracia, monarquia. E 2 Samuel tem como palavra-chave aliança. Nós vamos ver um pequeno esboço. Vamos vir aqui? Nós vamos ter um pequeno esboço sobre o livro. Eu vou sumir aqui da tela e os irmãos vão ver um quadro grandão. Bom, nesse quadro aí, irmãos, nós vamos ver essa relação entre 1 Samuel e 2 Samuel, como os irmãos estão vendo aí. No primeiro quadrinho, lá em 1 Samuel, nós vamos ver o nascimento do reino unido, se tornando um reinado propriamente dito. Já em 2 Samuel, nós vamos ver a expansão desse reino unido. Lá no quadrinho de 1 Samuel, nós vamos ver o juizado de Samuel, nós vamos entender esse juizado de Samuel propriamente dito, como funcionou, como é que foi. E nós vamos ver na segunda parte o reinado de Saul. Então, lá do capítulo 1 ao capítulo 14, nós vamos ver o juizado de Samuel. Do capítulo 15 ao capítulo 31, nós vamos ver o reinado de Saul. E dentro desses capítulos, nós temos algumas subseções. A transição para a monarquia, que vai acontecer em Siló, do capítulo 1 ao capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 14, em Gibeá, nós vamos ver a eleição e a rejeição. No capítulo 15, nós vamos ver o pecado. E do capítulo 16 ao capítulo 31, nós vamos entender aí essas passagens do deserto, onde existe o reinado de Saul sendo rejeitado e o de Davi sendo antecipado. E agora, indo um pouquinho mais lá para o lado, lá em 2 Samuel, nós vamos ver também essa subdivisão. Lá do capítulo 1 ao capítulo 10 de 2 Samuel, nós vamos ter essa passagem no Hebrom, onde Davi, sob a bênção de Deus,
No capítulo 11, nós vamos ter, mais uma vez, o pecado. Do capítulo 12 ao capítulo 20, nós vamos estar agora em Jerusalém. Davi sobre a maldição. Nós vamos ver isso lá no capítulo 12, no versículo 11 de 2 Samuel. Os irmãos, se quiserem abrir aí em casa para ler, podem abrir. Depois do capítulo 21 ao capítulo 24, ainda em Jerusalém, nós vamos ver um apêndice de Davi, uma retrospectiva e uma prospectiva do seu reinado, no finalzinho aí de 2 Samuel. Opa, olha eu aí de novo. Vamos lá? Continuando, se pudermos colocar Samuel em uma sentença, nós vamos entender que Deus incluiu a monarquia em seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento das suas promessas. Então nós vamos ver que Deus aqui ele permite a monarquia. Primeiro ele consagra, o espírito, nós vamos ver que o espírito estava com Saul, depois do erro de Saul ele sai de Saul, mas ele consagra primeiramente Saul para dar início a essa monarquia de Israel, e mais à frente os seus planos vão ser concluídos em Davi ali no reinado, nesse primeiro momento. Sabemos que mais à frente, no livro de Reis, no livro de Crônicas, os nossos irmãos Robledo e Isabela vão trazendo um pouco mais sobre esses outros reis que Israel viria a ter no futuro, mas a gente está aqui no iniciozinho ainda com Saul e Davi. Vamos ver aqui o ponto 2. Para dar início ao ponto 2, ele vai dizer o seguinte: beleza, Felipe, você está falando de Samuel, primeira, segunda, mas por que a existência de 2 livros? Nós vamos ver isso em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Originalmente, não existiam 2 livros do profeta Samuel, mas quando vai se fazer a tradução do hebraico para o grego, esse número de palavras ele aumentou muito, fazendo com que o pergaminho ficasse muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles vão e dividem em 2 pergaminhos. Por isso que hoje nós temos 1 e 2 Samuel. Na verdade, é um livro só, mas que devido à tradução do hebraico para o grego, o número de caracteres, se podemos dizer assim, foi muito maior, fazendo com que houvesse uma necessidade de fazer essa divisão. Agora nós vamos entrar nos destaques. E o primeiro destaque que nós temos é uma muito importante, nós vamos abrir inclusive lá. Os irmãos vão ver a referência aqui, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, vamos voltar aí algumas folhas. Nós vamos ver esse outro personagem muito importante dentro do livro de Samuel, dentro da história do profeta Samuel, que é sua mãe, Ana. Nós vamos ver a oração de Ana. É uma das orações mais notáveis da Bíblia. Nós conhecemos a história de Ana, sabemos que Ana não poderia ter filhos, sabemos que Ana ela ia constantemente ao templo. Uma vez ela ficou tanto tempo lá orando e jejuando, falando embolado, que o profeta Eli achou que ela estava embriagada, mas ele entendeu ali o mistério de Deus e disse a ela que ela conceberia um filho, e Ana faz uma promessa que ao conceber entregaria o seu filho para o trabalho no templo. Mas vamos voltar à oração aqui. Ela exalta o Senhor declarando os atributos de Deus. A oração dela é interessante por isso. Ela está ali no momento de necessidade, no momento de pedir algo, e ela está aqui exaltando os atributos de Deus. Vamos ver. Os irmãos leiam em casa os versículos, eu vou só destacar aqui os atributos que Ana vai falar acerca de Deus. O primeiro é que ele é Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Ana vai declarar que ele é o Senhor. O segundo é que ele é santo, no versículo 2. O terceiro, sábio, no versículo 3. No quarto, soberano, lá no versículo 6. Dono das riquezas, no versículo 7, e juiz, no versículo 10. Então, na oração de Ana, ela vai exaltar, ela vai declarar os atributos do Senhor. E ela termina essa oração dizendo que o Senhor dá força ao rei e exalta o seu ungido. Não poderia haver introdução melhor à monarquia
israelita, senão essas palavras a qual Ana vai usar. Não poderia haver palavra mais adequada para o início desse livro. Nós estamos aqui no capítulo 2, no início do livro do profeta Samuel, aquele que iria ungir 2 reis de Israel, sendo um deles um dos maiores reis que Israel já teve, que é o rei Davi, mas uma mulher estéril que confia no Senhor e que aqui ela declara a soberania, os atributos do Senhor, e o Senhor a abençoa com um filho. Eu fico pensando, nas mães que não podem ter filhos e têm o seu filho, conseguem através de um milagre ter o seu filho, e ela, por esse amor e entregar o filho ao trabalho no templo, naquela época ali, para ajudar Eli, eu acho que seria muito complicado, muito difícil para uma mãe fazer isso, mas Ana fez, e nós sabemos toda essa história de Samuel. E seguindo, dentro desses destaques, nós temos ele, Samuel. Não poderíamos deixar de falar do Samuel. Primeiro, é o nascimento e a infância. Eu já falei, Ana, ela era uma mulher estéril, e ela vai conceber, através de um milagre do Senhor a Samuel, e ela entrega Samuel para o trabalho no templo. É importante lembrar que Samuel ele vai nascer na época dos juízes. O livro de Samuel ele vai encerrar o período dos juízes, e ele vai iniciar o período dos profetas. A gente vai ver um pouquinho disso. E, como vimos, o Senhor ele vai fazer uma transformação na vida dessa família, na família de Ana, fazendo com que ela conceba, dê à luz, através de um milagre, a um filho, onde ela vai dedicá-lo ali ao ministério. Sabemos que Samuel, ainda pequeno, vai ouvir a voz do Senhor, Nós temos algumas músicas que infantis, por isso que as crianças provavelmente conhecem muito bem a Samuel, onde vai mostrar essa passagem, Samuel, Samuel, ele vai até Eli ali e fala: o que queres, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me chamou. Ele fala que não chamou pela segunda vez, pela terceira vez. Ele entende que ali é a voz do Senhor e fala que é para ele responder ao Senhor o que ele quer. Então, nós vamos ver alguns pontos que os irmãos vão ver aqui, que estão marcados acerca desse nascimento, desse período, dessa infância, como funcionava, como estava Israel ali na infância de Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19, nós vamos entender esse quadro. Lá no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, a palavra do Senhor ela era rara, visões não eram frequentes. Quando Deus ele vai falar a Eli lá no capítulo 4, é para condená-lo. Os irmãos já sabem a história dos filhos de Eli, tudo o que acontece ali. No versículo 4, Deus ele falou com Samuel, um menino. No versículo 11, Deus revelou a Samuel e não ao sacerdote os seus planos. Isso aqui é interessante, porque existia um sacerdote, sabemos que existiam os sacerdotes, sumos sacerdotes, os profetas, os juízes, e o Senhor aqui ele não vai falar a esses homens e sim a um menino. E lá no versículo 19, o povo reconheceu que Samuel era profeta, que falava a palavra do Senhor e ainda era menino. E o que é interessante é vermos que Samuel era menino, o Senhor ele chama Samuel, e nós vamos ver que o povo reconhece um menino como um profeta. Isso é interessante, Nós tínhamos aqui profetas consagrados, propriamente dito, mas o Senhor ele vai usar uma criança para trazer a sua palavra ao povo, para mostrar ao povo o que ele queria, a sua vontade. Nós vamos ver no capítulo 4 ele falando com Eli, mas agora é uma fala de condenação sobre Eli, sobre a sua inadimplência, sobre a sua... como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra agora ao certo, mas assim que eu lembrar eu falo aos irmãos. Cooperativismo com o pecado dos seus filhos. Então o Senhor, quando chama ele no capítulo 4, é para condená-lo. Mas aqui ele vai trazer a revelação
a um menino. E isso é muito interessante porque o povo reconhece a Samuel como um profeta, ainda Samuel sendo um menino. Vamos ver aqui algo interessante. Como eu disse, Samuel ele nasce no período dos juízes ainda, e ele vai finalizar o período dos juízes e inaugurar o período dos profetas. E é interessante que Samuel ele tinha um ministério triplo, isso, saiu. Ele tinha um ministério triplo. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Então nós temos aqui 3 qualificações para Samuel: juiz, profeta e sacerdote. Então ele vai encerrar esse período, vai inaugurar o período dos profetas em Israel. Ele começa também a escola dos profetas, isso é interessante, aonde os profetas mais novos, onde os discípulos, propriamente dito, corretamente dito, os discípulos, eles tinham esse acompanhamento juntamente com os profetas mais antigos. Eles tinham esse discipulado juntamente com aqueles que tinham mais experiência. Então Samuel ele vai introduzir isso ali em Israel. Vamos ver aqui? Agora eu vou sumir de novo, mas é só um tempinho, porque os irmãos vão ter uma visão maior aqui na tela sobre essa divisão. Nós vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou sair aqui e a outra tela está vindo aqui. Bom, irmãos, essa aí é a tela onde nós vamos ver algumas explicações acerca desses papéis. Vamos entender melhor esses papéis? O primeiro aí, como os irmãos podem ver, é um rei. Não sei se era Davi, não sei se era Saul, ou se é só um personagem de alguma série. Mas é só para a gente ter essa representação. Ele era o quê? Um governador dinástico e político. O rei nada mais era do que um governador. Ele geria o país, no caso aí Israel, e tinha esse poder. Mais à frente nós vamos ver por que o povo pediu um rei e tudo mais. Mas só para a gente ter um entendimento desses papéis que nós vamos ver dentro desse livro de Samuel. Então nós temos o rei, que é o governador dinástico e político. O segundo papel aí, os irmãos estão vendo um jovem senhor batendo um martelo, que representa o juiz. Isso Samuel era. Samuel também era um juiz. O juiz ele é um governador local e jurídico naquela época. Então ele governava um local, ele tinha um governo sobre um local, e ele também tinha o papel de ser um jurista, ou seja, decidir ou decretar ou realizar algumas determinações dentro das leis que já existiam naquela época. A gente sabe que as leis elas vieram sendo formadas desde lá da época de Moisés até aqui, onde nós damos início a essa monarquia. O terceiro rapazinho aí é um sacerdote, essa roupa clássica de um sacerdote, como ela deveria ser, como eram as suas cores e os formatos que elas deveriam ter. E o sacerdote ele era nada mais nada menos que um representante do povo perante Deus. Lembra que os irmãos ouviram com o nosso irmão Robledo acerca desses sacerdotes que usavam sininhos, iam lá sacrificar, iam dentro da onde era a morada ali, o Santo dos Santos e tudo mais. Então, o sacerdote ele representa o povo perante a Deus. E esse último rapazinho aí, que está sendo uma representação de Samuel consagrando Davi, ele era um profeta. O que são os profetas? Eles eram representantes de Deus perante o povo. Então nós tínhamos o sacerdote que representava o povo diante de Deus, e nós tínhamos os profetas que eram usados por Deus para trazer a sua mensagem aos homens. Então, para a gente entender os papéis aí, nós temos 4: rei, juiz, sacerdote e profeta. E dentro desses papéis, Samuel desempenhava 3: juiz, sacerdote e profeta. Vamos voltar? Então, nós já vimos um pouco sobre Ana, já vimos o nascimento e a infância de Samuel, já vimos o papel que Samuel exercia dentro da sua comunidade, dentro do reinado de Israel ali. Ainda não é um reinado, Nós vamos ver mais à frente essa consagração de Saul para se dar início à monarquia. Nós ainda vamos ter 2 pontos aí. O primeiro, uma palavra a Eli.
Vamos abrir? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte para a gente. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Vamos lá? Diz assim, ó. Por que pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as oferendas do meu povo de Israel? Nós vamos ver, irmãos, um contraste muito grande entre Samuel e Eli. O velho sacerdote, ele estava conformado com a situação que o povo estava passando ali. E ele o sacerdote ele vai demorar a repreender os seus filhos. E por isso ele foi punido. Por isso nós vamos entender o que se passa aqui no capítulo 2, no versículo 29. Então ele estava conformado com a situação do povo, ele demora a repreender os seus filhos, então o Senhor vai trazer essa resposta e ele prepara, ele interfere na situação onde ele prepara Samuel para substituir Eli. E voltando aqui, o nosso quarto detalhe acerca desses destaques é a reação de Samuel à monarquia. Então aqui nós já vimos a infância de Samuel, já vimos sobre Eli, e agora Samuel já está um pouquinho adulto, né? Um pouquinho mais adulto. E ele vai reagir, ter essa reação à monarquia aí. Vamos ler lá, 1 Samuel, de acordo com a referência. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver aqui? Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitavam subornos, e perverteram o direito. Então, os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramã. Vamos ler o capítulo 5 também? E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Samuel, ele começa bem. Samuel, ele tem um início louvável, mas ele não consegue levar os seus filhos a servir ao Senhor, fazendo com que aquele povo exigisse um rei. O que acontece, irmãos? Isso é interessante nós vermos, porque Samuel, ele tinha um cargo triplo. Samuel era um homem que ouvia a Deus desde menininho, mas ele não consegue fazer com que os seus filhos caminhem os caminhos que ele caminhou, os caminhos que ele seguiu. E nós vamos ver que isso faz com que o povo exija um rei. Isso é interessante de dois pontos. Que Samuel era um homem íntegro, vivia a palavra do Senhor, mas não consegue que os seus filhos sigam o mesmo. E o segundo é que o povo tinha uma teocracia, onde o governo era de Deus, eles eram governados diretamente por Deus, mas como vimos aqui no finalzinho do versículo 5, eles queriam ser governados por homens, assim como todas as nações. E é interessante, o povo de Israel era um povo difícil. Nós vimos com a nossa irmã Isabela na última aula, aquele 4D, né, aquela roleta que vivia o povo de Israel, caía, se reconciliava, tribulação, subia, caía e ficava naquilo. E o povo é tão difícil, tão duro, que o objetivo do Senhor era exatamente esse, ser um povo diferente dos outros povos, mas não. Eles queriam ser iguais aos outros povos. O objetivo do Senhor era usar o povo de Israel para mostrar o seu poder, mostrar a sua soberania aos outros povos, e não que eles fossem iguais aos outros povos.
E muitas das vezes isso acontece dentro das nossas igrejas, né? A gente quer que tenha aquilo que tem lá fora, ou quer que tenha aquilo que tenha em outra igreja, quando na verdade nós devemos fazer a diferença e mostrar o Senhor, unicamente o Senhor. E não um detalhe aqui, um detalhe ali, mas sim a genuidade do nosso Senhor. Então esses dois pontos eles são muito interessantes. Um, Samuel não consegue manter os próprios filhos dentro do serviço ao Senhor. E dois, é que um povo que tinha o seu governo divino quer ser igual aos outros povos que têm os seus governos terrenos. Mas Samuel, a primeiro momento, a priori, ele não vai se agradar disso. Ele não se agrada. Por que o povo quer um rei? O povo já tem a Deus, tem a mim como juiz, e como profeta, como sacerdote. E nós vamos ver que ele não se agrada. Vamos ler no versículo 6. Diz assim, porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então Samuel, mesmo não se agradando daquilo, ele vai consultar a Deus. E Deus ordena a Samuel que unja um rei, que ele faça como o povo queria, e que ele explicasse ao povo que agora com o monarca, aquele rei, ele teria alguns direitos, alguns belos prazeres que todo monarca deveria ter. Então Deus vai dizer a Samuel que sim, que ele consagre um rei, ao qual Deus o revelaria, o mostraria, mas que ele passasse também para o povo que aquele monarca teria alguns direitos que deveriam ser exercidos ali a ele como um papel de rei. Nós já vimos anteriormente o que um rei ele vai representar ali como monarca de um povo. Bom, agora para fechar, a gente vai ver um pouco sobre eles. Vamos lá? A gente vai ficar nessa tela aqui, onde nós vamos explicar um pouquinho sobre vários detalhes acerca desses dois. Bom, nós vamos ver aqui eles, os reis de Israel, dentro do livro de Samuel, 1º e 2º Samuel. Então nós temos Saul do lado de lá e Davi do lado de cá. Saul ele vai ser, como nós vimos naquele quadrinho anterior, lembra? Toda a 1ª Samuel aí nós vamos ter a imagem de Saul reinando e essa disputa de Saul querendo matar Davi, querendo perseguir Davi. E já em 2 Samuel nós vamos ver o reinado de Davi propriamente dito. E nós podemos aprender muito com os contrastes que existem entre os dois primeiros reis de Israel. Saul e Davi são amplamente contrastados dentro desse livro, dentro do livro de Samuel. Então vamos ver esses contrastes. Primeiro, a origem. Nós temos Saul, vamos lá ver a referência, 1 Samuel 9:1. Os irmãos vão ver as referências aqui sobre esses homens, e os irmãos vão anota aí e vai acompanhando em casa. Depois, se os irmãos quiserem ler acerca do que nós vamos estar falando sobre tanto Saul quanto Davi, as referências vão estar aqui na tela, os irmãos anotem e em casa os irmãos venham com mais exatidão. Vamos fazer o seguinte, eu vou maximizar essa tela aqui para os irmãos, eu vou tirar ela daqui e vou jogar ela na tela toda, tá bom? Então vamos maximizar ela. Vamos voltar lá. Origem. Nós temos a origem de Saul sendo da tribo de Benjamim. A referência está aí. Davi, ele é da tribo de Judá. Olha que interessante. Davi faz parte da genealogia de Jesus. Davi faz parte da tribo de Judá. Na aparência, Saul, ele era exaltado. E Davi era uma aparência elogiada. Vamos ver isso aí. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Vamos ver de Saul primeiro. O que a palavra diz sobre ele? Diz assim, tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então a aparência de Saul ela era exaltada. E Davi, ele tinha aparência elogiada. Vamos lá, 1 Samuel 16:12. Diz assim, 1 Samuel 16:12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Imagina o Davi entrando, né, vindo do campo, todo sujo, roupa de pano, aquele cabelo, né, ruivo brilhando como um leão, entrando ali aquelas, como posso dizer, borboletas e tudo mais, a luz do sol batendo. Só brincando, irmãos. Vamos voltar para a imagem? A atitude, Saul ele procurava jumentas, nós vamos ver isso nessa referência aí. Enquanto Davi ele pastoreava ovelhas. Saul, com relação ao profeta, foi ao encontro do profeta. Já Davi, o profeta veio ao encontro dele. A unção, Saul caminhando para fora da cidade, o espírito se apossou de Saul, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado como rei. Já Davi, no meio de seus irmãos, teve a unção ali no meio dos seus irmãos, o espírito se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. Interessante que a gente conhece a história de Davi e sabe que Davi andou, hein? Davi andou, mas o espírito do Senhor esteve com ele até a sua morte como rei. A coroação de Saul foi diante de toda a Israel. A de Davi, ela ocorreu primeiro diante de Judá e depois diante de todo o Israel. A postura, Saul ele era presunçoso e orgulhoso, enquanto Davi, nós vamos ver lá em Atos, no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22. Os irmãos depois abram aí em casa. Atos, capítulo 13, versículo 22. A postura de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos voltar? Opa, estou aqui de volta. Tudo bem? Os irmãos aprenderam aí, viram o contraste entre Saul e Davi. Só que dentro do livro de 1 e 2 Samuel, nós temos outras pessoas que vão entrar nos destaques. Dentro desses destaques, nós vamos trabalhar 4 pessoas, como os irmãos podem ver aqui do lado. Dentro dessas 4 pessoas, desses 4 personagens, existem outros, mas nós vamos trabalhar dentro desses 4. Existem 2 com exemplos muito bons e existem 2 com exemplos não tão bons. Nós vamos ver primeiro os bons e depois os maus. Nós vamos fazer algumas perguntas aos irmãos com relação a esses irmãos. Vamos lá. O primeiro deles, como nós podemos ver, é o Jonatas, ou Jonatas. Não sei, como os irmãos preferirem chamá-lo. Eu acho que é Jonatas. Se fosse Jonatas, teria um H. Não sei. Então, Jonatas, ele era o filho mais velho de Saul. Ele nunca perseguiu a Davi e nos ensina a lealdade a Deus, ela é refletida no nosso relacionamento. Então, Jonatas, ele era herdeiro do trono, ele tinha direitos na monarquia de Israel por ser o filho mais velho de Saul. Ele não persegue a Davi como seu pai perseguia, e nos mostra que a lealdade, esse compromisso com Deus, ele vai refletir no nosso relacionamento. Eu acho interessante isso, que o pastor Décio, uma vez pregando sobre essa questão, ele vai falar que o nosso relacionamento vertical tem total influência com o nosso relacionamento horizontal. Então isso é muito importante. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, vai refletir no nosso relacionamento interpessoal com as outras pessoas. E a segunda personagem é essa moça aí, Abigail. Ela foi uma mulher sábia entre 2 homens, um tolo e um precipitado. Ela apazigua os ânimos de Davi, que agiu com insensatez, querendo iniciar uma guerra. Davi, após o encontro deles, reconhece a sabedoria de Abigail. Isso é muito interessante. Ela vai ter essa sensatez, essa calma de apaziguar os ânimos aí desses 2 homens e de Davi, que estava ali insensato, querendo iniciar uma guerra, e ela apazigua o ânimo dele. Mais à frente ele vai dizer que Abigail era uma mulher
sábia, uma mulher pacificadora. E isso é interessante dentro desses dois primeiros personagens, é que tanto Jonas quanto Abigail, eles eram apaziguadores. Jonas não perseguia Davi, como seu pai perseguia. Abigail vai dar um conselho, um entendimento a Davi num momento de sensatez. E a pergunta que nós queremos fazer nessa manhã é: o que você tem sido? Apaziguador ou aquela pessoa que não só joga gasolina, mas traz mais lenha para a fogueira? A pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã é se nós somos pessoas apaziguadoras, pessoas que mantêm a sensatez, ou se nós somos aquelas pessoas que, quanto mais fogo, melhor. E dentro disso, nós entramos nos outros dois personagens que nós vamos ver do lado de cá. Nós tratamos do lado de lá e agora nós vamos ver do lado de cá. O Joabe, talvez ele seja um pouco mal interpretado, mas Joabe, ele matava, manipulava, desobedecia, lutava, tudo para manter o trono de Davi. Joabe era amigo, queria, fazia tudo e mais o que podia para manter o trono de Davi ali. Talvez ele seja mal interpretado nesse ponto. Algumas vezes ele vai agir como voz de consciência a Davi em tempos de loucura. E Joabe, ele vai nos mostrar, queridos, que a lealdade ela é importante sim, a qualquer custo, não. Então talvez esse tenha sido o maior problema de Davi, não ter interferido nas ações de Joabe, nem para elogiá-lo, nem para repreendê-lo. Então talvez esse limitador aí fosse necessário dentro da vida de Joabe, porque ele fazia tudo, matava, manipulava, mentia, para poder manter o trono de Davi. E o segundo deles é ele, filho de Davi, Absalão, um homenzinho complicado. Absalão, ele era filho de Davi. Provavelmente, queridos, Absalão ele seja o melhor exemplo de negligência paterna de Davi. Como pai de Absalão, foi negligente. Nós vamos ver que Absalão ele mata Amnon, ele mata Amnon e ele recebe ira de Davi, quando na verdade ele deveria receber repreensão, receber essa visão de entendimento paterno repreendendo por um pecado, por um erro grave cometido por ele, matar o seu meio-irmão Amnon, mas na verdade ele só recebe ira de Davi. Quando nós formos ver lá no livro de Reis, o nosso irmão vai explicar melhor que um dos filhos vai tentar usurpar o trono mais uma vez, e o autor ele vai mencionar essa ausência paterna de Davi. Então Davi, ele tinha essa falha, ele tinha essa negligência com relação à sua paternidade. Então Absalão aqui foi um homem difícil, um homem complicado, mas ele mostra a negligência de Davi na sua paternidade, na sua obrigação como pai. Isso nos leva a uma pergunta. Eu não tenho filho ainda, pretendo ter, não agora, daqui a uns 10 anos, mas tenho muitos sobrinhos, né? Tem até um sobrinho neto, né? Tá? Já sou avô tio. Isso nos traz algumas perguntas. Como vocês, no caso eu não sou pai, mas como vocês, como pais e mães, estão cuidando dos seus filhos, cuidando da criação deles, não só na criação no sentido secular, mas na criação também como cristãos, levando-os a ter esse entendimento. Vocês são daqueles que só elogiam, são daqueles que só repreendem, ou tem esse cuidado, esse filtro, esse limite de saber elogiar quando se deve elogiar e saber repreender quando repreender? Você que tem filho, tem esse cuidado de tratar o ensinamento acerca das Escrituras? Eu acho interessante, vai ter um livro que vai contar sobre alguns mártires
do passado que foram perseguidos pelo Império Romano, depois pelo domínio muçulmano, né, com relação ao ISIS principalmente. E dentro dessas histórias tem uma mãe que tem um filho ainda pequeno, não lembro agora certo a idade da criança, e eles matavam de uma forma muito, muito severa, muito ruim, e eles vão matar a criança para que a mãe negue a Jesus, mas a mãe não nega, e eles vão matar a criança se ela não negar a Jesus. E aquela criança nova, ela é morta, assim como a sua mãe, mas ela não nega a Jesus. Eles ficam intrigados com aquilo, mas eles descobrem, agora eu não lembro se foi a mãe que disse ou se foi alguma daquelas pessoas que conviviam com a mãe e com aquela criança, que desde o ventre é que a mãe contava as histórias que ela ouvia. Contava as histórias. Então, a criança estava sendo amamentada e estava ouvindo de Noé, estava ouvindo de Moisés, estava ouvindo dos reis de Israel, estava ouvindo acerca de Jesus. Então, aquela criança ela vai ter o entendimento desde pequeno acerca da palavra. Você, pai, eu não sou pai, sou tio. Então, você, pai, como tem sido a sua criação? Tem sido aquela que só elogia ou tem sido aquela que só repreende? Ou aquela substituição, né? Davi aqui ele foi negligente na criação de alguns dos seus filhos, não sei se de todos, mas foi negligente na criação de alguns dos seus filhos. Nós vamos ver as barbaridades que alguns dos seus filhos fizeram. Sabemos que isso também é consequência do seu pecado. Davi vai sofrer muito no sentido familiar. Mas você tem substituído o ensino pelo celular? Você tem substituído a sua obrigação de pai e de mãe pelo YouTube, por essas criaturas que têm se levantado, estão educando as crianças, Lucas Neto, entre outros canais do YouTube que estão criando as crianças hoje. As crianças hoje, elas sabem fazer grandes estratégias no Minecraft ou Minecraft, não sei como você fala, mas não sabem uma estratégia de guerra que houve em Israel. Não sabe quem é Gideão, quem é Moisés, talvez saiba quem é Moisés por quem é conhecido, não sabe quem é Josué, nunca ouviu falar de Amós, não sabe quem é, mas sabe estratégia ou cheats do jogo do Minecraft ou Minecraft, não sei. Sabe todos os nomes do personagem do Lucas Neto, não sabe o nome de um dos 12 discípulos. Sabe cada passo que foi dado pela boneca Barbie, dando a volta ao mundo. Quantos passos a boneca Barbie? Não sei nem se existe isso. Mas não sabe um terço. Não sabe quem foi Jonas. Então, às vezes, eu não sou pai. Eu estou falando para vocês como pais. Não sei como, assim como Samuel, né, que foi e viu a voz do Senhor, mas os seus filhos não seguiram aquele mesmo ensinamento que Samuel vivia. Mas eu creio que Samuel ensinou os seus filhos, mostrou o caminho para os seus filhos. Só que Davi aqui, quando nós estamos falando de Davi, ele foi negligente. Então, pai e mãe, não seja negligente com os seus filhos. Não deixe que um vídeo, que um canal, que o celular eduque. Há tempo para o celular, há tempo para brincar, há tempo para estudar, mas saiba dosar isso, saiba ter esse limite, saiba elogiar quando for para elogiar e saiba repreender quando for para repreender. Isso nos leva para a conclusão. Nós vamos ter a nossa conclusão aqui. Vamos fazer a nossa conclusão? Samuel, ele é um livro de transição, como nós vimos, da teocracia para a monarquia. Mas ele também é um livro de histórias fascinantes. Nós vamos ver pessoas aqui fascinantes. Ana, Samuel, Jonas, Davi, até Saul tem muita coisa para ensinar para a gente. Absalão, Joabe, Abigail, Abiatar. Todas essas pessoas, elas têm coisas importantes para nos ensinar. Do começo ao fim, Samuel vai nos mostrar sabedoria de Deus entre a ação de conciliar monarquia, instruída por ele,
Tais verdades são tão atuais, né? Dão a nós, como cristãos, como crentes, a confiança de que os planos de Deus serão cumpridos, ainda que às vezes alguns obstáculos possam ocorrer. Os planos de Deus, eles estão além do que a gente pode falar, do que a gente pode achar que sabe. Os planos do Senhor, eles sempre irão se cumprir, independente do que a gente faça ou não. A vontade de Deus, ela é sempre soberana. Então nós vamos ver essa mudança da teocracia para a monarquia, nós vamos ver a vida de Samuel, nós vamos ver a vida de Saul e a vida de Davi nesses dois livros, 1 e 2 Samuel, e nós vamos entender que a vontade de Deus, ela é sempre soberana sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque aprendemos de Ti a todos os momentos. Obrigado, ó Pai, por essa passagem, por esse livro. Obrigado, Senhor, pela vida, ó Pai, desses homens, porque nós aprendemos, ó Pai, com essas passagens, aprendemos, Senhor, mais de Ti, aprendemos, ó Pai, a ter entendimento, Senhor, da Tua palavra, do Teu querer e da Tua vontade. Nós somos gratos porque o Senhor está conosco a todos os momentos. Somos gratos, Senhor, porque a Tua vontade, ela vai se cumprir. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós a todos os momentos. Obrigado por tudo que tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Foi muito bom estar mais esse domingo, mais essa escola bíblica dominical com os amados. Domingo que vem teremos continuidade agora no livro de Reis. Vamos adentrar mais na vida desses reis de Israel. Nós vamos ver a divisão, né, de Israel e Judá, nós vamos ver Samaria, nós vamos ver Jerusalém, começar a entender essa divisão que ocorre dentro do reino de Israel. Foi muito bom, já demos entrada a essa monarquia e agora nós vamos aprender mais a muitas histórias dentro desses reis, reis bons, reis maus, e o que o Senhor vem fazendo na história desde o Gênesis, como nós vimos, até o dia que Ele virá retornar para buscar a sua noiva. O Senhor, Ele é o Senhor da história. Um abraço, fiquem com Deus e até breve. Amém. Louvado seja Deus que não olha para a aparência, não olha para o interior. Louvado seja Deus. Vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Quero agradecer a Deus pela vida do Felipe, por esta aula. Pedir que você em casa, com o tempo, você dá uma lida nesse livro de Samuel de forma mais detalhada. Tem muitas lições para nós isso daqui. E eu quero nessa hora também convidar vocês à noite a assistir lá o nosso culto de hoje. Nós estaremos estudando a segunda parte do capítulo 7 do livro do Apocalipse. Estaremos vendo ali a questão da igreja glorificada diante do trono outra vez. Quero que você compartilhe os nossos estudos, os nossos cultos com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que você também não esqueça de dar o seu like ali nossas programações, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esta aula, Pai. Obrigado pela vida do Felipe, obrigado pela vida de todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós cremos que em breve nós podemos estar todos juntos aqui, cultuando, juntos, Pai, te adorando e aprendendo da Tua palavra, Pai, aqui em comunhão com os demais irmãos. Pedimos em nome de Jesus, visita cada lar nesta hora. Visita cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada marido. E com o Teu bálsamo, Pai, com o Teu aconchego, com o Teu amor. E que haja, Senhor Deus, um domingo agraciado, abençoado na Tua presença. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Nosso moto, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.